Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal JS TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Como sempre, todo dia, 7h30 da manhã, o vídeo exclusivo do Esquadrão, vídeo exclusivo do Tricolor Baiano. Então peço pra você, na moral, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, comenta, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Aqui no JS TV falta muito pouco pra gente chegar à nossa marca aí de 4.000 inscritos, o crescimento tá rápido, tá latente, tá muito legal, muito por conta da sua ajuda, beleza, meus amigos? Olha só, teve aí o anúncio, né, do novo CT do Bahia, um espetáculo o anúncio. Quem me acompanha nas redes sociais sabe as porradas que eu tô dando na imprensa, né, imprensa paulista, né, vagabunda, né, desculpe o palavrão, o palavreado, mas que dá raiva, cara, que dá raiva, porque se fosse Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, que tivesse uma estrutura dessa, que tivesse um projeto desse nas suas mãos, iria passar no Jornal Nacional, irmão. Iria passar no Jornal Nacional. Aqui no Rio de Janeiro, a gente trouxe, a gente mostrou, eu falei em podcast, eu falei na rádio, eu falei nas redes sociais, inclusive me sigam nas redes sociais, @Jonas Stelman em todas as redes sociais, tá? @Jonas Stelman com 2 N's, é fácil. Que lá, eu vou ser incansável nessa saga de mostrar o que está acontecendo no Bahia, essa grandiosidade que está acontecendo lá no Bahia, por mais que algumas pessoas não gostem, né? Seja daqui ou seja lá do Nordeste mesmo. Tem gente que não gosta muito que eu esteja falando do futebol do Nordeste. Tem nordestino que não gosta que eu fale do Nordeste, né, meus amigos? Mas espetacular o que está acontecendo. E por mais que grande parte da imprensa não queira, de alguma forma, queira jogar para debaixo do tapete, faça silêncio pelo que tá fazendo, pelo que tá acontecendo, né? Vai ser inevitável, não tem como, vai ser inevitável, né? Como já tá sendo inevitável, antes eles nem falavam dos jogos, né? Agora não, tá sendo inevitável. Porque tu vê um Vitória ganhando do Santos, tu vê um Bahia ganhando do Flamengo, tu vê um Bahia ganhando do Palmeiras, tu vê um Bahia dentro de um G4, dentro de um G6, estando em uma Libertadores. Enfim, por mais que eles queiram esconder, né, tá cada vez mais latente de que as coisas estão se invertendo, né? E o futuro do futebol brasileiro, como eu disse anteriormente, não passa mais por São Paulo, não passa mais pelo Rio de Janeiro. Tá bom, meus amigos? E aí, né, foi até uma crítica que eu falei antes de entrar efetivamente aqui nas informações, foi no X, né, que eu trouxe esse texto que gerou grande repercussão, de que aqui no Rio ainda se fala do futebol do Nordeste, mas em São Paulo não se fala, e eu entendo por quê. Porque ao longo dos últimos anos, São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele comandou o futebol brasileiro em todos os aspectos, né? Com os 4 times, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, disputando as maiores coisas, com maiores investimentos, com as maiores contratações, né? Os times que subiam para a Série A eram times do interior, Guarani, Santo André, União São João mais lá atrás, São Caetano mais lá atrás, Ponte Preta agora também, que voltou para a Série B, enfim, né? Ainda tem, porque é muito bem estruturado o futebol do interior de São Paulo, mas só que agora eles estão vendo escorrer pelas mãos esse protagonismo, cara. Protagonismo estrutural, financeiro, esportivo, porque o Flamengo tá comandando o futebol brasileiro e chega o Bahia atropelando todo mundo. O Bahia hoje não deve nada ao São Paulo, o Bahia hoje não deve nada ao Santos, o Bahia hoje não deve nada ao endividado Corinthians. Isso tá incomodando muito, e como a torcida do Bahia já sabe, né, e como acho que foi o Cadu Santoro, algum dirigente disse, eles vão odiar a gente, né, vai ser odiado, tá começando aí. E você percebe isso quando as agências, quando você percebe que as redações dos jornais, lembrando, tá? Redação do Sport TV em São Paulo, redação da ESPN em São Paulo, redação do UOL em São Paulo, não tem redação dessas grandes, da Globo em São Paulo, do Sport, né? Não tem redação aqui no Rio, não tem redação em Minas, é redação deles, do que tange ao esporte nacional, é toda ela em São Paulo, composta por jornalistas, na grande maioria, jornalistas paulistas. Então, a estratégia deles é dar uma nota, só uma nota ali do que está acontecendo, né? E depois voltar a falar do futebol paulista. E lá no Bahia, cara, um CT, 500 milhões, maior da América Latina. Mas o Bahia vai ter um novo CT, vai estar pronto tal, custou 500 milhões. Vamos falar do Corinthians agora! Vagabundos, né? Não tem outra palavra para poder falar. Eu tento levar um jornalismo sério, eu tento levar um jornalismo correto, mas também a gente não é otário, a gente não é babaca. Né? A gente não é babaca. E eu não vou ficar tirando uma de babaca pra PVC da vida, Kifuri da vida, Jean Oddi da vida, André Rizek da vida ficar
de idiotice, não. Vou pra cima como tem que ir pra cima. Nem que para isso eu tenha que me expor mais do que eu tô me expondo já nas redes sociais, tá? Então vamos falar daquilo que eles estão tentando esconder, meus amigos, rapidamente, né? Que além de tudo, né, com o novo CT do Bahia, já confirmado, o Grupo City mira a administração da Arena Fonte Nova, tá? Os planos do Grupo City para o futuro do Bahia vão além da construção de um novo centro de treinamento. O clube, né, o conglomerado já deixou claro que na última segunda-feira público, né, o interesse em administrar a casa de apostas Arena Fonte Nova, tá bom? A partir já de 2028, quando se encerra o atual contrato de parceria público-privada, conhecido também como PPP. Então, a partir de 2028 existe essa tendência. Eu acho que é muito mais viável, né? Não tem por que o Vitória embarrear, reclamar, tem o seu próprio estádio, né? Vai tirar aí do poder público, né, os gastos, vai tudo aí pro Bahia que está em condições, o Bahia vai poder cuidar melhor, vai poder dar sua cara à Arena Fonte Nova. Eu acho que pro futebol do Nordeste, pro futebol da Bahia, eu acho que é de suma importância esse movimento, e eu concordo com esse movimento, tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é a notícia que saiu sobre o Nicolás Azevedo, tá? O Ekren Konur, né, conversei com o Ekren algumas vezes, enfim, usando o Google Tradutor, né? Ele me segue nas redes sociais, eu sigo ele também nas redes sociais, é um cara que fala muito de informações sobre futebol no geral, né? Ele falou que 2 clubes da Série A estão de olho no meio-campista uruguaio Nicolás Azevedo, do Bahia. Uma oferta na faixa entre 8 e 9 milhões de euros pode estar à mesa. O jogador de 25 anos pode ir para a Europa em breve, disse o jornalista, tá? Eu entrei em contato com dirigentes do Bahia, não me responderam, mas eu consegui o contato com um representante do jogador que disse que até o presente momento não existe nenhuma proposta oficial à mesa de clubes da Europa. Então o foco dele é total no Bahia, tá jogando demais, o fino da bola, o Nicolás Azevedo, mas não tem nenhuma proposta até o presente momento à mesa do representante, né, do jogador, para tirar ele do Bahia para a Europa, que o foco dele tá 100% no tricolor baiano, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, meus amigos, antes vamos falar sobre o jogo então, né? Bahia, Internacional e Bahia, cara. Jogo atrasado, né? Depois de golear a equipe do Grêmio, o Bahia joga contra o Internacional para tentar conquistar o título de campeão gaúcho. O Inter vai ser campeão gaúcho, né? No final de semana, tá? Os jogadores do Bahia ganharam a segunda-feira de folga, né? E se reapresentaram na manhã de terça-feira. O treino comandado pelo Rogério Ceni na cidade tricolor foi o único na preparação para poder enfrentar a equipe do Internacional em jogo atrasado, lá da 14ª rodada ainda do Campeonato Brasileiro. O Ceni pode repetir o time que fez 4-0 contra o Grêmio, né? Na noite do último domingo. Caso o treinador decida fazer algumas mudanças, uma provável alteração é o retorno do Sanabria no lugar do Thiago, que eu particularmente eu não entendi porque que ele colocou o Thiago e não o Sanabria já contra o Grêmio, tá? Isso aí ficou um pouco obscuro, porque a vitória, o triunfo foi contundente, então nem abrir espaço para essa discussão, né? Outra possibilidade é o retorno de Luciano Juba, cara, e essa é a grande notícia que eu tenho para trazer para vocês, já que ele treinou normalmente com o elenco nessa terça-feira. Enquanto isso, a tendência é que Alexandre, Everton Ribeiro e Eric Pulga continue aí como desfalques, tá? A provável escalação do tricolor baiano vem Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo. David Duarte tá jogando pra cacete, hein? Iago Borducci ou Luciano Juba. Eu acho que ele vai com o Iago Borducci, não vai dar essa pancada já de volta do Luciano do Juba, né? Azevedo, Jean Lucas e Michel Araújo, Ademir, o Thiago ou o Sanabria e o William José. Outro que tá jogando muito também é o Sanabria, tá? O jogo acontece às 19h30 dessa quarta-feira na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em Salvador, tá bom, meus amigos? Então, jogo importante, tá? Pro Bahia subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional, vou trazer rapidamente aqui a provável escalação do Internacional. Tem o Ivan, Alan Benítez, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei, Luiz Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia, Vitinho e Borré, tá? O Alan Patrick é desfalque com uma lombalgia. Então, o Carboneiro é outra baixa. Eu vou trazer os desfalques do Internacional aqui, que são muitos, tá? São muitos, ó. Vamos lá, ó. O Benjamin ficará como opção no decorrer da partida. A tendência é que o meio-campo seja formado por Luiz Otávio, que volta após sofrer uma lesão muscular. Na coxa esquerda, Bruno Gomes e o Thiago Maia, que até agora o Inter não pagou o Flamengo, tá? Outro time caloteiro também. Aguirre, no entanto, aumenta a lista de desfalques. Já na noite de terça-feira, o Inter divulgou que o argentino teve uma ruptura da facete plantar do pé direito. Alan Benítez, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Sport no domingo, vai ganhar uma oportunidade. Carboneiro, cara, esse desfalque aqui é um dos desfalques
grandiosos, que tá jogando demais o Carboneiro, é uma baixa. O colombiano levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá a suspensão. E o Alan Patrick, com uma lombalgia, é aguardado para poder encontrar a delegação do Rio de Janeiro na quinta-feira para o próximo compromisso contra o Fluminense no sábado, tá? E não joga esse jogo contra a equipe do Bahia, como eu disse anteriormente, ó. O Inter deve para campo com Ivan, Benítez, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei, Luiz Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia, Vitinho e Borré serão os jogadores aí que irão enfrentar a equipe do Bahia, tá bom, meus amigos? Jogo 19h30 dessa quarta-feira, a gente vai acompanhar tudo aqui, os detalhes, pós-jogo, enfim, tudo a gente vai acompanhar aqui no nosso canal e contamos demais com o seu carinho e contamos demais com a sua audiência, tá bom, meus amigos? Ó, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vamos pra briga, tá? Vamos pra porrada, vamos pra briga. Eles querem esconder a grandiosidade, eles querem esconder o projeto. A gente vai mostrar cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda para repercutir os nossos vídeos, para fazer as redes sociais crescerem cada vez mais. Tem um local onde eu tô gritando muito, que é no X. Então bota @JonasStelman no X, vá lá e me siga. Também lá no Instagram, @JonasStelman no Instagram. Tá bom, meus amigos? Saudações, abraço para todo mundo, tamo junto, valeu!